Olha, gente, aqui pra trazer mais fofoquinha com vocês. Olá! Saudade! Muita saudade! Tava faltando fofoca, a gente só vem quando tem coisa pra poder meu comentar, amor, não é a verdade? gente é tipo o bichinho da fofoca, né? Mas a gente fica sempre de olho pra vir aqui. Então, se você gosta de uma fofoquinha, gosta do mundo do entretenimento, gosta de reality show, se inscreva, deixa seu like, Seu deixa lugar seu é comentário. aqui. Meu nome é Filipinho. E eu sou o Fausto Além, E a gente vai amar te receber. Deixa eu Sim. até beber uma água na minha caneca personalizada. Bebe pra tomar fôlego, que hoje a fofoca tá boa. Porque é o seguinte, vamos comentar aí sobre uma suposta lista que vazou dos primeiros cotados de A Fazenda 16. Gosto. Que é uma lista que parece ter bastante polêmica. Porque a Fazenda a gente sabe que é esse tipo de pessoa. eu tô Pessoa esperando polêmica, isso. subcelebridade. Isso, se não tiver, não é Fazenda, né, amor? Exatamente. E nem me chama. Mas vamos começar falando antes sobre uma outra polêmica que surgiu agora nessa semana. Hoje a gente tá gravando na quinta-feira de manhã, então pode ser que outros desdobramentos aconteçam. Mas até então, Ludmilla e Ivete Sangalo vieram a público pra poder cancelar a turnê que ambas estavam realizando aí, se propondo na produção. Cada uma numa turnê diferente. Mas Aí- ousadas. ousadas. As duas ousadas. As duas turnês prometiam ser turnês muito grandiosas, Sim. né? A Ivete Sangalo com a turnê A Festa, que é pra comemorar os 30 anos de carreira dela. Inclusive, ela fez um primeiro show, né? Que Lembro. lotou um estádio, No um show Maracanã, né? super... foi até mostrado, acho que no Passou na Multishow. Globo. Na Globo, Passou né? na Globo. E a Ludmilla, que vinha com uma turnê que chamava Ludmilla in the House Tour, que também era em comemoração aos 10 anos de carreira e também vinha com essa estrutura, muito com referências de turnês de fora, né? Sim. Turnês do exterior. Sim. E é justamente esse um dos pontos, inclusive, que a gente vai comentar aqui. Por quê? Primeiro, as duas vieram ontem, né? Publicamente cancelar essa turnê. A Ivete Sangalo publicou aí no seu Instagram o seguinte pronunciamento, ó. Honrando a transparência e a responsabilidade que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê A Festa. É cancelar. Eles não estão Cancelar. falando em adiar, estão falando em cancelar, Exatamente. né? A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas. Então, Ivete Sangalo, aí no pronunciamento, né, e também nos stories, né, porque essa foto aqui são de ambas nos stories, depois vindo comentar sobre, fala que, de alguma forma, a turnê, ela partiu, essa decisão aconteceu por conta da produtora responsável pela turnê. Ludmilla também publicou aí nas suas redes sociais um pronunciamento que dizia o seguinte: Ludmilla in the House Tour é cancelada. Por motivos que fogem do controle de Ludmilla e sua equipe, a Ludmilla in the House Tour está cancelada. A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização dessa tour. Parece que o parágrafo é muito parecido com o da Ivete, né? Parece até que elas conversaram antes. Porque o que acontece? Ambas tiveram o mesmo motivo, né? Assim, gente, e é muito triste porque uma turnê de comemoração, né? Elas deviam estar planejando isso há muitos meses. Sim, elas falaram. Turnês muito grandiosas. Sim. Mas ambas deram o mesmo motivo do cancelamento, colocando uma responsabilidade aí na produtora responsável pela organização do evento, né? Que acaba que um evento dessa magnitude tem várias pessoas, várias empresas terceirizadas, né? Pra poder fazer isso tudo acontecer. Só que é o seguinte, a produtora é a mesma. É a mesma. É a produtora que chama 30E, se eu não me engano. 30E, Que é uma produtora que é responsável pelo show de vários artistas. E acontece que depois que elas meio que jogaram nas costas da produtora, a produtora também veio a público uma nota de esclarecimento falar a versão da produtora. Sim, na hora, né? No mesmo dia a produtora já veio falar. Exatamente, que é o seguinte pronunciamento.
A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas. Ou seja, aí a produtora já diz, eu não decidi nada. Quem decidiu cancelar e não adiar ou deixar do jeito que tava foram Ivete Sangalo e Ludmilla, as marcas no caso, né? Não só as pessoas físicas. Ah lá, a produtora esclarece que em nenhum momento avaliou o cancelamento das duas turnês. Ou seja, pode ter até avaliado outra coisa. Tipo, reduz isso daí. Então, vai falar sobre isso aqui, ó. Vai falar. Em relação à turnê Festa, que é da Ivete, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e à sua equipe uma readequação da estrutura e produção. E foi surpreendida com um comunicado publicado. Ou seja, parece que não teve nenhuma conversinha de nada. Já a Ivete já lançou o negócio ali e já surpreendeu a produtora, né? E o que você vê ali é que eles falam por questão de demanda. Sim. A empresa propôs uma readequação. Como iam ser em vários estádios pelo país, em estrutura grande, o que a produtora deixa entender é que provavelmente não teve a venda de ingressos necessários para o tamanho da turnê. Consequentemente, segundo a produtora, pediram uma readequação. Às vezes uma readequação do palco, do tamanho ou dos locais onde iam acontecer. Então a produtora meio que fala que é o seguinte... A gente avisou pra Ivete que não ia ter a demanda esperada. Pra não ter, provavelmente, um prejuízo, pediram uma readequação. Já a Ivete fala que a produtora não trouxe aí uma questão de segurança, uma questão de produção mesmo, adequadas, que foram acordadas no início. Então tem uma discrepância no motivo. Vamos ver em relação à turnê da Ludmilla. Em relação à turnê da Ludmilla, não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista e seu comunicado. A 30E divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido o ingresso. Então você percebe que tem aí, com certeza, o da Ludmilla não fala sobre demanda. Fala que não houve nenhuma negociação anterior. Mas a Ludmilla também fala que eles não cumpriram os acordos. E aí começaram muito a comentar sobre isso. Inclusive vários depoimentos de artistas anteriores, né, têm vindo à tona sobre a questão do público brasileiro não ser um público que consome tanto shows muito grandiosos. Porque shows muito grandiosos, eles precisam ter um ingresso mais caro, né? O ingresso, por exemplo, da Ludmilla e da Ivete, fazendo uma média dos dois, girava entre R$100 o mínimo, até 700, dependendo se era camarote ou não. Então eram ingressos que não eram a preços tão populares e numa demanda muito grande. Porque pra pagar um show com uma estrutura grande, pra pagar todo mundo sair no lucro, ninguém sair no prejuízo e ainda sobrar um dinheiro, né, pós o show, precisa que tenham ingressos mais caros. São turnês muito grandes, muito ambiciosas, principalmente a da Ivete, é colossal. É muito bonito, gente, né, a estrutura. Não, e se você pensar na quantidade, ela tá comemorando 30 anos de carreira, então a ideia dela foi encher 30 estádios. Seriam 30 shows. Eu não sei você, mas desde o início eu me questionava, gente, será que tem público pra isso tudo? Justamente porque é isso, né? A Ivete é uma artista que ela tá sempre em pauta, ela tá sempre aparecendo em vários lugares. Eu não sei se no Brasil, pelo menos, e eu acho que artista nenhum encheria 30 estádios aqui, sabe? Sem dificuldade, pelo menos, sabe? Porque o que acontece, assim, é muito triste porque a gente vê vários artistas vindo de fora, enchendo estádios, e ainda com demanda de poder continuar enchendo vários e não dão conta por conta de agenda. Aí é outro papo, né? Quando é artista internacional, aí o brasileiro age de outro jeito também. E aí também tem um fator que o Léo Dias até comentou no Fofocalizando da quarta-feira e eu tenho que concordar com ele. Que a Ivete Sangalo acaba estando muito na mídia, na TV Globo. Ela é contratada, tem programas na Globo. Então acaba que isso dificulta também. A pessoa fala assim, eu já vejo a Ivete na Globo, não vou. E aí ele até trouxe, né, uma comparação com artistas do sertanejo, como Gustavo Lima, Henrique Juliano, que são pessoas com muitas demandas de shows, que enchem muito os shows que fazem, mas que não aparecem tanto na TV. Então isso faz com que a pessoa fale assim, se eu não pagar pra ir ver, eu não vou ver. Exatamente. Então também tem esse lance, assim, né? Falando de artista internacional,
internacional, esse até é um modo deles agirem lá fora. Você vê que a maioria dos artistas internacionais, principalmente norte-americanos, eles trabalham com eras, né? Eles trabalham aquela era ali, tipo... Somem. Não vou nem colocar a Taylor, porque a Taylor é outro parâmetro. Mas, por exemplo, Beyoncé fez a Renaissance dela. Sumiu. Não aparece mais em lugar nenhum. Por quê? Porque quando tiver outra turnê, o povo vai, porque o povo quer consumir. Não vem em lugar nenhum. A Miley Cyrus também, né? Teve a era e teve outra era e vão fazendo isso. Agora aqui, quanto mais mídia a pessoa tem, quanto mais ela tá em voga, menos ela consegue esse feito de encher. A Anitta fala isso. A Anitta fala, gente, é muito difícil fazer turnê no Brasil, porque eu tenho a dificuldade de encher show, entendeu? É complicado porque tem uma questão cultural, né? De como a gente lida com a música, de como a gente lida com a internet. O brasileiro também consome muito a internet. Então também se o artista some, ele reclama, some. Não, ele some. Ele não vai ter música charteada, ele não vai conseguir. Então é muito difícil. Esquece. É muito difícil pro artista estar na rádio, no streaming, na TV, ainda ter que fazer show, é complicado. E a gente vê que no Brasil tem uma questão muito grande de festivais, né? Que reúnem vários artistas. E aí você percebe que o público brasileiro que consome os shows cada vez mais dá prioridade aos festivais. Porque aí ele paga um ingresso, que costuma ser mais caro, mas ele vê vários artistas no mesmo dia. Então você já vê aí, tem o Rock in Rio esse ano, tem o The Town agora em São Paulo, o Lollapalooza. Aí tem vários festivais menores, mas que também são muito grandiosos. E tem o Vila Mix dos sertanejos, que acaba que a pessoa guarda o dinheiro pra ir no festival. Sim, tu vê um exemplo que tá aí, que saiu recentemente, que era do Jão, né? Que é fora da curva total, Fora da curva, mas que ele cai um pouco nisso, porque o Jão, ele é meio off, né? Exatamente. Ele não se expõe tanto, mas ele entra com uma turnê que não é tão grandiosa assim. É grandiosa parâmetro Brasil, mas não chega a ser 30 estádios, né? Eu acho que foram 11. Até o momento. Não, mas vão encher mais. Sim, muito bem sucedido. Pra quem não sabe, o Jão é um cantor pop muito novo, assim, no mundo da música. Novo que eu falo em comparação a Ivete, que tem 30 anos de carreira musical, né? Ele tá aí trilhando o seu caminho de muito sucesso e tá com um show também muito grandioso, enchendo muitos estádios, né? Por essa produtora aí, né? Por essa mesma produtora, só que nesse lugar de ele não faz tanto programa de televisão, é um artista que fica mais off, então isso também pode ajudar a demanda, além também de cada público. Enfim, são variáveis, mas é muito triste a gente ver duas artistas muito potentes, né, tendo que cancelar suas turnês. E eu vou te falar, acho até que isso demorou, pelo menos a decisão da Ivete. Porque eu lembro quando ela fez esse show lá no Maracanã, a gente via tinha o burburinho, e quem tava acompanhando de casa via que tinha certos pontos do estádio que tava meio vazio, sabe? Então teve já uma dificuldade ali em encher, em lotar, pelo menos, né? Então, assim... mas isso aí pelo olhar de quem tava vendo, não dá pra ter certeza, né? É diferente de agora, né? Tava bem nítido ali, do pronunciamento de agora. Vamos agora falar sobre a Fazenda 16. A Fazenda 16 que vai ter aí no segundo semestre, que já tá chegando, né? A Fazenda estreia em setembro, mas... É setembro mesmo? É setembro, geralmente é setembro e fica até dezembro. Mas já tem aí nomes vazando. Isso é claro, sempre, né, gente? Né? Sempre tem. Vão ter várias listas, mas são os primeiros cotados. Esses primeiros cotados geralmente são quem a produção corre atrás antes de ir em outros famosos. Quem trouxe essa lista foi o Realities VIP, que é um Twitter, inclusive, que acertou muito durante o BBB. A gente ficava acompanhando, né? A gente fez a cobertura aqui muito forte do BBB. E quando a gente via eles falando, gente, às vezes eles vinham e falavam assim... Amanhã... Vai ter, semana que vem, a última prova do líder vai ser com Rexona. Você podia esperar. O show da semana que vem vai ser com fulano. Você podia esperar. E eles adiantavam, tipo, no programa de hoje o Boninho, a produção não vai falar sobre X que aconteceu. Então, aparentemente, eles têm uma fonte muito forte dentro dos reality shows. O que acontece é que é isso, é uma lista de vontades da emissora. Não necessariamente uma lista de quem vai conseguir estar no reality. E a gente tem aí nomes muito fortes. Muito fortes. MC Pipoquinha, Cristina Rocha, Jaqueline Petkovic, Graciane Barbosa, Latino, Dudu Camargo, Chimbinha e MC Dom Juan fazem parte dessa primeira lista. Olha, uma lista e eu vou te dizer, é uma lista muito boa.
de nomes muito fortes. Sim. E mais uma vez, né, gente? A gente falando sobre lista boa e lista de nomes fortes dentro de um reality show que precisa de pessoas polêmicas. Sim. Isso não significa que a gente concorde ou discorde de a opinião de cada um na vida pessoal, porque a gente sabe que são nomes que estão em muitas polêmicas. Sim. Polêmicas, inclusive, que a gente discorda completamente. Mas, sabendo quem são, pra um reality de entretenimento, provavelmente iriam entregar. A repercussão que essas pessoas têm aqui fora, né? É, muito na internet, também. principalmente. MC Pipoquinha bem polêmica. Então, vamos Cristina Rocha saiu do SBT, né? Então, vamos comentar sobre cada um só assim pelo alto. MC Pipoquinha Polêmica é o nome dela. Tinha que ser MC Pipoquinha Polêmica. Sim, toda vez que ela vai no Super Pop, dá caos. Não, e nem no Super Pop, só na internet. Eu acho que não precisa nem. Não dá, nem é que não precisa, não dá pra comentar muito sobre ela, gente, pra quem não conhece. Porque ela é uma MC, ela canta funk e tudo mais. Só que ela tem teve problema com os professores. Teve problema nas. Ih, gente, olha, tem umas polêmicas que não dá pra comentar porque é maior de 18. Sim. Né? Então é uma pessoa muito polêmica. Aí a gente tem a Cristina Rocha, que saiu recentemente do SBT, aliás, também com uma polêmica, tava apresentando um programa com o Marcão do Povo. Sim. Não gostou, não tava gostando da situação, saiu do SBT. Só, né? Saiu do SBT, não tem mais contrato, mas é muito conhecida por ter apresentado durante vários anos o Casos de Família, né? Menino, será que ela saiu do SBT por causa disso? Não. Não, o SBT que não renovou, né? Não, Ou será que ela não escolheu renovar? Não. Olha aí como é que eu já vou vendo. Não, calma aí que a gente vai ter o pronunciamento daqui a pouco da Cristina sobre se ela vai pra Fazenda ou não, que ela já veio falar sobre isso. A terceira pessoa é Jaqueline Petkovic. Pra quem não lembra, ela tá aí nessa primeira imagem apresentando o Bom Dia e Companhia. Ela substituiu a Eliana. Lembro. Quando a Eliana foi pra Record. Depois a Jaqueline apresentou Fantasia também. Fantasia no ar. Então ela ficou muito conhecida nos anos 2000 aí. E é um forte nome. Geralmente ela tá em listas anteriores. Mas eu acho ela tão resguardada, tipo, ela não tá tão na mídia, assim. Eu acho ela mais Ana Paula Arósio, sabe? Sim. Será que ela entraria num reality tipo A Fazenda? Eu acho que sim. Será? E eu vou te dizer que eu acho que tem grandes chances do nome da Fazenda ser muito forte esse ano, dos nomes serem muito fortes, principalmente depois daquela polêmica dos contratos do BBB 24. Às vezes, quem tava... É claro que o contrato dos camarotes são diferentes do contrato dos pipocas, mas às vezes a pessoa pode pensar assim, talvez eu ganhe mais... Por quê? Esses nomes do camarote desse ano... Sim. No BBB, nenhum se deu bom. Então é melhor ir pra Fazenda mesmo. Talvez a pessoa comece a pensar dessa forma, sabe? A gente viu uma Fazenda vindo com nomes mais fortes depois da JoJo ter ganhado e ter conseguido retornar pra mídia. Sim. Então, provavelmente, eu acredito que talvez tenham nomes fortes. E agora, se o Carelli conseguir levar a Graciane Barbosa, que é o grande nome desse ano até o momento de celebridade, quer dizer, do ano não, né? Desse momento. Do momento. Olha eu exagerando. Desse momento tá sendo muito falada. Inclusive, muitas pessoas falam que a Graciane devia ir pro BBB e não pra Fazenda. Que eu não duvido que possa acontecer, Mas eu vou te dizer que é isso que eu tô falando. Eu acho que tem casos de famosos que a Fazenda é melhor do que o BBB. Eu acho que o famoso, ele tem que analisar. Se a gente for pensar em reality show, o Big Brother tem uma visibilidade muito maior. Tem. Mas a gente também tem que... O famoso, né? Não a gente. Tem que analisar também o público. Tem que analisar como ele entra. Que isso vai ter mesmo. O retorno, entendeu? Dependendo da situação, estar com outros famosos ali, sabendo que a Graciane é a mais famosa, pode ser melhor do que ela entrar com famosos e anônimos, sabendo que no BBB o público tem olhado mais pros anônimos do que pros famosos. Sim. Então tem toda essa situação que tem que ser analisada. Sabe? Um outro nome... Tem muita gente saindo aí da Fazenda dizendo que tá fazendo muito dinheiro depois, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Um outro nome aí muito cotado é o nome do Latino, que também é uma pessoa que sempre tá em polêmica. E já até passei com outro polêmico. Também, né? Sempre tá cotado. Sempre tá. Latino, que assim, é um cantor, né? Tem polêmicas no meio da música, mas tem polêmicas com política. Tem polêmicas com o mundo dos animais. Lembra o tal do macaco? Sim. Que ele tinha. Sim. Enfim, polêmica. Outro que é mais recente, Meu Deus. mas que é muito polêmico, é Dudu Camargo. Meu Deus. Que, aliás, lembra que outro dia teve até um negócio
do número 2 dentro do Gente, camarim. ai, A para. fofoca de que tinha sujado uma toalha. Que ele tinha feito o número 2 no camarim. Que é supostamente, que é uma fofocaiada. Então, assim, é um nome também muito polêmico e que sempre tá aí. Outro polêmico. Eu só vou falar polêmico. Porque Chimbinha também só se envolveu em polêmica. Só. E assim, depois que as coisas. A separação da Joelma vieram outras coisas à tona. Mas eu vou te falar aqui que ele vai fazer aí. Porque o público, no geral, 90% do chutaria já não vai com a cara dele. Já não vai com a cara dele. Vai pra ir pra quê? Mas a gente sabe que é o seguinte. Quem vai pra reality show, principalmente pra Fazenda, tem a consciência de que não vai só pra ganhar. E que às vezes ser o vilão ou ser a pessoa que é odiada é também um grande feito pra carreira. Que feito? Porque, amor. Não, nesse caso. Amor. No caso dele. Quem vai pro Big Brother vai querendo se sair bem. Quem vai pra Fazenda vai pro jogo. O jogo que eu falo, não só o jogo da Fazenda. O jogo da mídia, que é falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A pessoa vai, ela quer voltar a ser falada. Vamos colocar assim. Pra Mal voltar a ser falada, mal ou bem. Às vezes mal traz mais engajamento do que bem. Infelizmente. Sim. Tá, gente? Porque assim, é muito triste você ver quantos artistas influenciadores estão sempre aí fazendo coisas muito legais, jogando transparente com o público e não necessariamente são tão engajados quanto as pessoas e tão falados quanto as pessoas que são contrárias. Certamente. Aí você pensa assim, mas algumas marcas não se associam. Ok, mas outras não estão nem aí, só querem engajamento. Então vai depender disso. Outra pessoa aí nessa lista é o MC Dom Juan, que é um MC e que eu não conheço tanto sobre a carreira dele, mas achei uma notícia do portal Rap Mais do ano passado que ele se revoltou ao ser questionado, ao estar numa lista da Fazenda 15. Eu pensei, uai, será que mudou de ideia e agora vai estar na Fazenda 16? Ou será que ainda vai ficar revoltado de novo porque ele não gostou? Será que não é só uma coisa pra, tipo, dar uma anuviada no negócio e ninguém desconfiar de que ele vai entrar mesmo? Pode ser. É porque quando você olha assim, pra alguns artistas, principalmente cantores, não é tão legal ter o nome na lista da Fazenda. Porque isso faz com que contratantes tenham medo de contratar pra shows futuros. Sim. Porque vai contratar, vai entrar na Fazenda e vai cancelar o show. Por isso que fica, pra eles, não é tão legal ter o nome cotado. Pra influenciador, pessoa que tá fora da mídia é bom. Mas pra cantor, o contratante já pensa, vou contratar, vai cancelar. Então não contrata fulano porque ele tá cotado pra Fazenda, tá cotado pro BBB, entendeu? Sim. Agora, a Cristina Rocha, que é uma das pessoas que tá nessa lista aí, com 8 nomes, veio participar de um podcast com o Flávio Rico, a Gabi ali, que é um podcast do R7 no YouTube, e foi perguntada sobre a Fazenda. Falou aí sobre a saída conturbada que ela teve do SBT, mas quando perguntada sobre a Fazenda, a Cristina disse o seguinte, lê aí pra gente, Voz do Além. Eu, em A Fazenda, ia ser expulsa no primeiro dia, não tem nada disso não. Não é que eu almejo pra mim no momento. Tem muita gente que fala, leva a Cristina. Eu falo, leva a Cristina. Não leva não. Ah, eu ia gostar. Não leva Eu ia gostar de ver a Cristina. Sabe por quê? Não tem nada a acrescentar pra ela. Não tem nada a acrescentar pra ela. Mas aí eu tô sendo egoísta, tô falando sobre mim. Eu queria só prejudicar a imagem da mulher. A mulher não precisa disso. Não, precisar não precisa. Não precisa. Financeiramente que eu tô falando, tá, não, gente? nem de carreira. Não tem. É o que ela tá falando. Ela não almeja isso pra carreira, porque isso não ia acrescentar em nada pra Cristina Rocha. Mas que ia ser interessantíssimo ver ela. Eu ia amar uma briga e ela se intrometendo e falando, calma. Gente, mas olhando pra câmera e falando. Gente, não, presta atenção. Não temos psicóloga Anaí aqui. Mas eu vou dar um jeito. Vocês estão com os ânimos muito à flor da pele. Vamos pro intervalo e a gente já volta. Eu ia amar. Mas você já viu isso no caso de família? Mas aí eu faz muito isso. Vou dizer uma coisa. Eu também não duvido, porque a gente teve na última Fazenda 15 a Raquel Sherazade, que é uma jornalista que no momento não estava na mídia, mas que também, entre aspas, não tinha nada a acrescentar a participação na Fazenda. Sim. E o que a Sherazade faz? Ela é expulsa por agressão e agora está contratada da Record apresentando a Grande Conquista. Mas sabe o que acontece também? São histórias diferentes. A gente não via muito da Raquel Sherazade. A gente conhece a história da Cristina toda. E a Cristina já faz parte do entretenimento, não só do jornalismo, ela tem, a gente já tem uma imagem
construída dela, até afetiva, sabe? Sim, só do que caso de família. Só que aí também tem isso, né, amor? A gente tem que levar em consideração que os tempos são outros. As orientações e conduções de carreira também têm mudado. A gente também sabe que, às vezes, por exemplo, pra Raquel Sherazade, se ela não tivesse ido pra Fazenda, talvez ela ainda estaria sem um emprego ou sem estar na mídia. Uma coisa fixa. Então né? é claro que essas coisas, e também o fato da Record colocá-la como apresentadora, Sim. é como se pegasse ela pro portfólio da Fazenda pra apresentar nas negociações e falar, ó, tem a Raquel, foi até, não se preocupa, Raquel foi expulsa, tá apresentando um programa. Não é sobre ser expulso ou ser eliminado, não é Sim. sobre ser vilão ou mocinho, é sobre estar em voz, entendeu? Não, eu, como vendedor da Fazenda, ia levar minha pastinha debaixo do braço, o nome da Raquel ia ser o primeiro. Eu ia falar assim, presta atenção, Cristina Rocha, olha que eu tenho uma proposta pra você. E se a gente fechar a Fazenda e você apresentar um programa 3 meses depois na Record? Vai pra um Hoje em Dia, um negócio assim. Ah, e a gente quer contratar você, mas antes você tem que participar da Fazenda. Porque essas negociações, gente, não só sobre você quer ou não. Às vezes é um pacote que a gente nem sabe. Certeza. Às vezes ali dentro da participação de alguém num determinado reality, já tem um outro pré-contrato sobre outra coisa. Então a gente não dá pra negar que a Cristina vai estar, não. E dentro desse pensamento aí, se você pensar que, tipo, nem mais restrito a uma emissora só a pessoa tá, né? Porque a Jojo ganhando a Fazenda, Jojo agora vive na Globo. Vive na Globo. Não tá vivendo mais porque ela perdeu o contrato, né? Não tá lá sempre. Mas... Porque também vive em polêmica. Do tempo que ela ganhou até o tempo que ela começou a aparecer na Globo foi muito rápido, sabe? Foi. Eu achei que ela ficava uma coisa restrita à internet. Acabou assim. esse lance de participou da Fazenda, não vai pra Globo e acabou. vice-versa. Então acho que a gente pode esperar aí. Tá a Fazenda que sempre entrega pessoas polêmicas, subcelebridades, animais, ex-atores da Record que estão ex-atores da Globo que estão na Record fazendo Gênesis. Animais já são fixos, os cavalos, os bichos, tudo, mas dos participantes a gente sabe que são subcelebridades. Sim. Agora, a gente também teve nomes fortes nas últimas edições que talvez sejam repetidos agora. Vamos torcer. Também tem isso, vamos. Vamos torcer, vamos vendo. porque eu gosto, e já é um esquenta pro BBB. Sim. Então é muito bom. A gente continua acompanhando as fofoquinhas, deixa seu comentário, deixa seu like. Coloca aí nos comentários quem você gostaria de ver nessa Fazenda 16. Não importa se tá nessa lista ou não. Eu gostaria de ver... Aqui, o Carelli fala que não leva a Inês Brasil porque ela é polêmica. Se levar a Pipoquinha é muito mais polêmica do que a Inês Brasil. Eu queria ver Inês Brasil. É isso que eu queria. Tula Luana também. Tula Luana. Tem Tula Luana. Exatamente. Tem a mulher do Lucas. Lucas do Big Brother. A ex-esposa. A Camila. Tava cotada também. Vamos vendo. Vamos vendo. A gente continua acompanhando e a gente volta o quê, Voz do Além? A qualquer momento. Um beijo.